Opinião Litoral no ar, uma muito boa tarde a você. Hoje a gente recebe aqui no estúdio os comentaristas Roberto Mohamed e também Ronaldo Serápicos. E antes da gente iniciar os debates aqui, vamos assistir uma reportagem sobre essa questão da derrubada do projeto de lei do governo federal que propunha um aumento no IOF. Isso causou um certo mal-estar e o governo federal agora tomou um tombo e estuda outras possibilidades para equacionar as contas públicas e cumprir as metas fiscais. Vamos ver. Do decreto do IOF resultou na perda de uma receita extra de aproximadamente 10 bilhões de reais este ano e 20 bilhões para 2026. Em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Fernando Haddad disse que existem 3 possibilidades. Uma é buscar novas fontes de receita, que pode ter a ver com dividendos. Segunda é cortar mais. Além dos 30 mais 12, vai pesar para todo mundo. Vai faltar recurso para a saúde, para a educação, para Minha Casa Minha Vida. E terceiro, questionar a decisão que, na opinião dos juristas do governo, que são até aqui tiveram muitas vitórias nos tribunais, é flagrantemente inconstitucional. Mas o advogado-geral da União optou pela cautela. Nós vamos conversar com toda a equipe econômica, vamos conversar com todos os atores envolvidos. A Advocacia-Geral da União ela vai responder a essa questão de forma muito técnica, sóbria, no momento oportuno. O Gil está avaliando sobre isso e o governo vai avaliar se politicamente e juridicamente é possível, é correto fazer. Então, na hora certa, o presidente vai tomar a sua decisão. Roberto. Olha, primeiro foi um decreto, não foi projeto de lei. O que aconteceu é que era um decreto do governo federal, amparado na Constituição, porque o IOF é um imposto regulatório. Eu acho que tem que ir para o Supremo, sim. Agora, infelizmente, não teve a fala daquele crápula do Rio de Janeiro, que é líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, pastor evangélico ladrão da fé alheia, e que se elegeu pelo Rio de Janeiro, embora tenha vindo daquela fonte inesgotável de políticos de ralé que o Brasil produz, que é Alagoas, né? Lugar que nos deu Collor de Mello, Renan Calheiros, Arthur Lira, e também criou esse pulha do Sóstenes Cavalcante. Também nos deu Heloísa Helena, né? E além das belezas de Alagoas, Maceió, Maragogi, são lugares lindos, mas infelizmente o povo lá tem um problema muito sério para eleger canalha. O IOF é um imposto regulatório. Por que ele tem esse nome? Ele tem a mesma natureza do imposto de importação e do imposto de exportação. O governo tem a prerrogativa de mudar a alíquota a hora que ele quiser por decreto. O decreto legislativo, que para mim é uma aberração, na verdade, ele só pode revogar um decreto do Poder Executivo quando este decreto, na verdade, ele meio que substitui o Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade. Quando ele é inconstitucional, quando ele causa prejuízos políticos, prejuízos econômicos, o que não é o caso. Se a gente for olhar, por exemplo, o que o canalha do Sóstenes falou, que o Brasil não aguenta mais imposto. O Brasil também não aguenta mais político corrupto, safado, sem vergonha, que faz emenda para asfaltar Alphaville, o condomínio onde o cara mora, né, Sóstenes Cavalcante, para mandar dinheiro para a milícia, para a ONG que a mãe dele é presidente. A gente não quer mais isso. A gente não quer mais. Então, o grande problema é não entender que esse discursinho babaca, sabe quem é que ia realmente pagar imposto? Os grandes investidores. É isso, porque o do CDC, Crédito Direto ao Consumidor, que esse analfabeto não deve nem saber o que é, né? Porque é tanto dinheiro de igreja que recebeu e depois acabou se candidatando e está no Congresso continuando a roubar a fé alheia, ele não sabe o que é pedir CDC, Crédito Direto ao Consumidor. É um empréstimo, caiu o IOF. O governo fez tudo certinho, vai cobrar de quem investe muito. Aí a Faria Lima grita e os caras no Congresso, não pode tirar mais dinheiro de quem tem muito, não pode. Vai tirar de programa social. E fica fazendo um discurso demagógico. O governo tem que ir para o Supremo e tem que começar a encarar. Eu acho o seguinte, não é questão de politizar a coisa, mas vai para cima dessa bandidagem, põe a Polícia Federal para prender metade. Aí a coisa começa a fazer o jogo, porque é muito bandido, é muito pulha.
é muito safado junto. Ainda criaram mais vaga agora. E eu acho que o Supremo vai derrubar essa criação de deputados. Porque o Supremo falou, é para fazer a reorganização, não para aumentar o número de deputados. Com base nisso, e eles fizeram as duas coisas, tanto esse decreto legislativo quanto o aumento de deputados, sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça, sem passar por nada. Vota com urgência, faz, o Supremo mandou e acabou, a gente finge que está tudo certo. Eu não lembro de um Congresso tão canalha e safado quanto esse que a gente tem. Hoje, ser deputado federal, eu acho que o cara tem que deixar a carteira em casa, porque é vergonhoso se apresentar para alguém como deputado federal. Ronaldo. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Roberto Mohamed, ao telespectador da TV Cultura. Olha, eu sou obrigado a concordar com o Roberto de que nós temos um dos piores congressos da história do país. Isso é muito claro. E eles perderam totalmente a vergonha, Adriana. Antigamente, esses acordos eram feitos debaixo dos panos, eram feitos de forma mais discreta. Hoje, eles descaradamente vêm a público para falar, olha, o governo não está dando o que a gente quer emenda, quer vantagem, quer mais recurso, quer poder fazer emendas sem transparência, para poder desviar recursos e tal. E por isso nós vamos começar a fazer oposição, nós vamos derrubar. Uma guerra explícita ali. Nós vamos derrubar. E não só explícita, como os interesses também são explícitos. Né? Eles estão deixando claro, eles não têm vergonha de dizer o governo não está dando o que nós queremos, nós vamos atrapalhar o governo. Então, isso é descarado. Eu concordo com o Roberto que essa derrubada do decreto ela pode ser judicializada, ela tem erros jurídicos, mas eu não acho que seja bom para o país, Roberto. Nem esse e nem o caso dos deputados. Outra aberração, houve aumento do número de deputados aí também, descumprindo a Constituição. A Constituição diz que o número é proporcional ao censo, é só fazer o realinhamento da quantidade de deputados e fim de papo. Não tem que aumentar o número de deputados. O número de deputados está previsto na Constituição. É que alguns estados do Norte e Nordeste perderiam deputados. E como eles não aceitam perder deputado, o Rio de Janeiro também, mas outros ganhariam. Santa Catarina vai ganhar, por exemplo, né? Então, mas enfim, o interesse é descaradamente único, exclusivo, pessoal dos parlamentares. E aí, nesse caso aqui, tem também um pouco da incompetência do governo. O Roberto lembrou bem, o IOF, da forma como está, era uma solução, não era ideal, mas era razoável, porque quem sofreria os impactos são as pessoas que têm dinheiro. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, vai pagar IOF quem movimenta dinheiro em aplicações financeiras, em compras no exterior, quer dizer, é a classe mais privilegiada. Só que o governo não conseguiu, Adriana, explicar para a população, e nem para o Congresso, nem para as outras forças da sociedade, qual é a diferença de uma situação para outra. Então, por exemplo, para cobrir o rombo aí que o IOF vai deixar, a ausência desses recursos vai deixar, o governo vai ter que rever incentivos fiscais. O principal incentivo fiscal hoje, que provavelmente vai entrar na mira aí desse cobertor de rombo, é o incentivo que se dá hoje pelo Super Simples e o Simples Nacional, que são incentivos para pequenos e microempresários, que geram milhões de empregos, que geram arrecadação, que geram desenvolvimento, que criam consumo sustentável. Ou seja, você vai obrigar que o empreendedor que tem menos recursos, que mais trabalha, que carrega o piano nas costas, pague mais imposto, para que o sujeito que aplica no exterior, que tem dividendos sobre juros de capital próprio, coisas estritamente de capital financeiro de quem tem milhões, pague um pouco menos de imposto. O governo não conseguiu explicar isso, a comunicação dele é muito ruim. E por que eles não querem explicar muito, Roberto? Porque a origem desse rombo todo, a necessidade de aumento de carga tributária, é porque o governo gasta mais do que ganha. O governo aumentou o rombo e agora o governo precisa fechar a conta e para fechar a conta vai cobrar imposto de alguém. Então, agora, eu acho muito ruim judicializar, porque você, numa democracia, mesmo que você tenha um Congresso ruim, ele é melhor do que você ter autoritarismo. Então, daqui a pouco vai aparecer um cara e vai falar assim, eu não preciso mais do Congresso Nacional. Porque eu vou para o STF. É uma mensagem que você está passando para a população. Toda vez que eu não gosto de uma decisão do Congresso, o STF derruba. Uma hora, isso vai dar mal, vai dar ruim. Eu acho que você respeitar as decisões do Congresso é uma necessidade, até porque é o povo que elege o Congresso. O Congresso é ruim, a culpa é do povo também. Então, eu sou contra judicializar essas duas situações. Tanto o aumento de deputados, que eu acho péssimo, mas é decisão soberana das pessoas eleitas pelo voto popular, assim como essa derrubada do IOF.
Nesse ponto a gente discorda. Eu acho que tem que judicializar sim e o governo tinha que ir para cima. Agora, coloca um picolé de chuchu no Ministério da Justiça. Porque se eu tenho a Polícia Federal na mão, eu digo, olha, pega esse, porque são todos corruptos. Ó, vamos lá, investiga isso. E começa a encostar todo mundo na parede. Eu acho que querem avançar com 2026? Vamos embora. Eu iria para o confronto. Porque eu acho que, primeiro, eles não iam ter coragem hoje de um impeachment contra o Lula. Não há clima político e seria uma aventura e eles sabem que vão ter sérios problemas se entrarem com isso. Aí a coisa vai complicar. Então, confronta. Esse é o momento de confronto. Eu sou a favor do confronto, mas porque não através não do dá STF, mais, Roberto. mas nesse caso, eles extrapolaram tudo. Tem uma hora em que, aquela história, eu converso, mas tem uma hora que eu tenho que dar um tapão. Não vai dar resultado. Eu acho que o tapão tem que ser na hora em que o político realmente exige uma coisa absurda. Isso aqui, na verdade, como eu falei, o IOF não é um super absurdo. O IOF foi uma invenção do governo para cobrir o rombo dele. Se você fala, eu tenho um assunto absolutamente ilegítimo que o Congresso Nacional não permite que eu faça, porque você não é a favor de imposto. Eu sei que esse imposto é para o rico, mas eu não sou a favor de imposto nenhum. Para que aumento de carga tributária? Então, você defender através do Supremo, você vai desgastar a imagem do Supremo que já está ruim. Para sustentar uma ideia que a culpa no final do imbróglio todo é do próprio governo, o governo é ruim, Roberto. Esse que é o problema. O governo é ruim, o governo arrecada mal, o governo não tem alternativa, o governo não consegue resolver a inflação. Não arrecada bem, ele não gasta bem, ele gasta mal. Não arrecada bem, que eu digo, é com eficiência, né? Arrecada muito, mas sem eficiência. Então, o INSS, por exemplo, o dinheiro escorreu pelos dedos. A carga tributária escorre pelos dedos. Não tem ação contra a sonegação, não tem ação contra desvio, não tem ação contra os buracos da legislação. Não, aumenta o imposto. A solução é muito fácil, é muito simples. Então, eu não colocaria o Supremo nessa roubada por um quebra-galho que o governo está fazendo. O Congresso é canalha, eu também acho, mas o governo é muito competente. A gente vai para o intervalo e Opinião Litoral volta já. Opinião Litoral de volta, e aí, continuando o assunto do bloco anterior sobre essa questão do IOF, a gente vai ouvir agora um depoimento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após a votação sobre o IOF. Olha só o que ele disse. Durante o debate sobre o decreto, sobre a medida provisória, nós tivemos várias reuniões tentando conciliar os interesses do governo com o do Congresso Nacional. O que nós não podemos aceitar e não vamos aceitar são ofensas e agressões por uma decisão legítima do parlamento de deliberar um projeto de decreto legislativo. É sim uma derrota para o governo, mas foi construída a várias mãos. O que ele disse foi o seguinte, vamos traduzir o que Davi Alcolumbre disse. Não vieram dar o meu, como é que pode? Então nós vamos derrubar. Foi isso que ele falou. Ele tem cara de safado, jeito de safado, tudo de safado. Mas ele é safado. Porque o que ele quer? Ele tá assim porque ele falou, e aí, Lula, tu vai me dar o Ministério das Minas e Energia para eu poder fazer os meus rolos lá no meu estado? Para quem não sabe, ele é do Amapá, o mesmo estado que elegeu o Zé Sarney. Eu acho que está competindo com Alagoas, né? Para produzir lixo, tá competindo com Alagoas. Olhem bem o que ele fala. Você usou a expressão correta, eles perderam a vergonha. Eles perderam a vergonha. Em nenhum momento ele falou que está preocupado com o povo, com carga tributária, com nada disso. O que ele quis dizer é o seguinte, não vieram dar o meu. Então eu vou travar tudo aqui, porque eu quero a ANEEL, que é a agência da energia elétrica, porque ele tem os parceirinhos dele lá, tudo entrutado lá, que são os caras que dão dinheirinho para ele no final do mês. Ninguém presta. É uma corja. Será que não dá para as pessoas entenderem isso? E vai ficar pior, hein? Porque 2026, essa turma aí vai eleger mais senadores ainda. Imagine Carlos Bolsonaro no Senado,
né? Talvez Eduardinho saia Michele. também. Michele Michele, se vai elege. ficar uma maravilha o Senado da República. Né? Eu acho que tinha que transformar em penitenciário de segurança máxima, cercar lá e não deixar os caras saírem mais, dar comida pela janelinha. Mas vamos deixar claro uma coisa. Eu concordo com você em relação ao governo, tanto do ponto de vista simbólico, que é o da comunicação, quanto do ponto de vista prático. Primeiro, que não sabe se comunicar. Segundo, quando a Janja faz o Janja Palusa com patrocínio de estatal, quando ela se mete onde não é chamada, quando o Brasil viaja para o funeral do Papa levando 100 pessoas na comitiva, o Trump chegou lá só com a mulher dele e os agentes de segurança. O recado é ruim. O recado é muito ruim. Quando o presidente da República vai a Portugal e fecha o Tivoli, que é o hotel mais caro de Lisboa, e coloca um monte de gente com dia de folga para fazer compras, tudo pago pelo erário, você não tem condição. Você está passando o recado errado. O Lula tem esse grave problema. Talvez porque esteja dominado por uma corja que quer só se beneficiar. Ninguém está defendendo o governo, não. Por exemplo, pega todos esses ministérios dos índios, das mulheres, do raio que eu parta, junta tudo num super ministério, tipo Ministério dos Direitos Humanos. E aí cria secretarias, porque aí cada um só vai ter um carguinho. Como ministro tem 5, 6, 7, é o caso da Arielle Franco. Só para viagem, gasta tudo com viagem. Então bota em secretarias. O problema do Lula tem ministério. Porque esse super ministério abrigaria o pessoal do PT, que não tem tanta vaidade. Ou ele pode mandar calar a boca se começar. Tem, mas manda calar a boca. Então essas secretarias, esses ministérios, deixariam de ter, não vai resolver nada? Não, não vai resolver nada. Mas é simbólico, sim, Ronaldo. Você está passando uma mensagem para a população. É importante isso. É importante isso. E ele não faz. Não, e não está preocupado em fazer. Esse que é o problema, né? Eu acho que a ideia de criar esses ministérios todos é exatamente de tentar engrandecer assuntos absolutamente sem importância e figuras absolutamente sem importância. Porque o resultado desse monte de mistério é zero. Até agora é zero. Se você pegar, são importantes, os assuntos são importantes, mas os resultados, a forma como estão sendo conduzidas é pavorosa, é horrorosa. Então, você tem razão, podia juntar tudo num pacote só e fim de papo. Para não fazer nada mesmo só viajar, porque o que eles gostam é de andar de avião da FAB, né? Todos eles vão de avião da FAB, não foram para a final da Copa do Brasil. Vai acabar a festa, sabia? A FAB está sem dinheiro para combustível e os jatinhos não vão poder mais ser usados. Mas é por isso que eu reclamo quando os caras falam assim, preciso aumentar o IOF porque a conta não está fechando. Está faltando gasolina para o meu jato, entendeu? Você começa a chegar à conclusão que fala, o governo está precisando gastar mais, porque você fala, está faltando combustível e os caras foram passear com os jatos da FAB, foram assistir final de campeonato de futebol. Logo no comecinho do governo, o outro foi assistir, o outro foi para o leilão de cavalo, outro ministro lá. Então, tudo com dinheiro da FAB, dinheiro nosso, né? Nosso dinheiro. Mas voltando a esse assunto do presidente do Senado, Adriana, eu acho que a fala dele é emblemática, e o Roberto levantou isso, no sentido que ele não consegue mais esconder, né? Olha, nós tentamos chegar a um acordo aqui dos nossos interesses com os interesses do governo e os interesses do povo, meu Deus. Eles não precisam mais falar disso. É descarado. Falou, eles não fizeram o que a gente queria, então não chegamos a uma conclusão, nós derrubamos. Agora, o Senado, o Congresso Nacional como um todo, ele tem a obrigação de explicar o motivo do veto. Quando você derruba, você tem que falar, fizemos a conta, essa não é a melhor solução é tirar o incentivo da indústria automobilística, dos bancos, de quem está ganhando muito e que está recebendo incentivo fiscal, né? Porque vão tirar incentivo da micro e pequena empresa, isso que é o pior de tudo, mas sem dar alternativa, sem dar uma explicação, a única explicação que o senador dá é de que não atenderam os nossos interesses, você fica revoltado, você chega a uma conclusão de que a política realmente está no fundo do poço e não está nem aí nem para o eleitor, nem para o telespectador, nem para as pessoas que estão acompanhando isso. Então a gente fica até sem ter o que falar, porque não tem mais... A crítica não tem mais sentido. Os interesses pessoais deles falam. Eles não ouvem. A opinião pública não tem mais influência sobre a conduta e o comportamento dos políticos. Eles simplesmente nos ignoram. Mas tem uma coisa.
A arrecadação agora desse mês bateu o recorde de maio, 230 bilhões. Com a inflação que tem, né? Mas a grande questão, teve uma coisa que você falou que não é verdade, que eles não estão... A Receita Federal nunca foi tão agressiva e faminta, porque ela transforma em sonegação o que não é. As pessoas estão sendo protestadas por dever imposto. Olha o absurdo que está acontecendo no Brasil. Cartório de protestos. Sufocam o empresário. A Receita está faminta, porque recebeu uma ordem clara, tem que arrumar dinheiro. Aí tudo é sonegação. E não é. A gente está chegando num determinado ponto em que o Brasil está se tornando inviável, porque você não consegue mais ser comerciante, você não consegue produzir nada aqui dentro, você não consegue fazer nada a não ser plantar soja e milho. É a única coisa que o Brasil hoje está fazendo. Até a produção mineral está comprometida, porque o cara não consegue licenciamento ambiental, o cara não consegue produzir nada. Teve um rapaz aqui que fez a feira que teve essa semana sobre a indústria offshore. Ronaldo, ele falou uma coisa que você nota quando Marina Silva tem problema mental, por exemplo, né? E essa turma de CMBio e tal. O ecoxiita, ele tem esse problema. Pode acontecer um acidente quando a Petrobras estiver explorando na Foz do Amazonas, não é na Foz do Amazonas, mas é assim que estão falando, e vai contaminar e matar os coitadinhos dos peixes-boi e os botos cor-de-rosa. Tá bom. Então, cara pálida, presta atenção. A Guiana está explorando lá, na terra dela. Se vazar, não vai para fora. Vem para cá. Vem para dentro. Porque onde está sendo explorado lá, o que o Maduro queria invadir, não sei com o que, né? Eles é uma empresa americana, é a Exxon que está explorando, vai vir tudo para o Foz do Amazonas. Sabe o que a gente pode fazer? Nada. Então a gente vai deixar eles explorando. Nós não fazemos porque pode ter problema ambiental. Sabe qual é uma das empresas com menor índice de desastres ambientais em sua história? Exploradora de petróleo? Chama-se Petrobras. Então, desculpem. Essa gente xiita é lamentável que não consegue enxergar o óbvio. O perigo já está lá. Só que a gente não tem controle. O daqui, pelo menos, a gente controla, mas ganha dinheiro. E é uma forma de compensar. Só que com os royalties e com o peso disso na exportação que nós teríamos, estaria coberto o rombo. Daqui a alguns anos? Sim, mas é receita. Vamos esperar primeiro o petróleo acabar e ninguém mais comprar petróleo no mundo para aí a gente começar a explorar? Tem sentido. Não pode passar da conta, né? Você não pode... Essa história do meio ambiente é que nem a dos direitos humanos. Desgastaram os direitos humanos com exagero. Então hoje virou chacota, né? Você fala, direitos humanos é defender bandido, direitos humanos não é isso. Mas eles passaram tanto a conta que acabou virando, né? Então, em termos de comunicação, hoje você falar de direitos humanos é defender bandido, quando na verdade não tem nada a ver. A gente vai para um breve intervalo e o Opinião Litoral volta já. De volta com Opinião Litoral, e o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Olha só. O último a votar foi o ministro Cássio Nunes Marques, e junto com Edson Fachin e André Mendonça, divergiu da maioria. O que estava em julgamento era o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que foi considerado pela Corte parcialmente inconstitucional. Com a decisão de hoje, fica mantida ainda a necessidade de decisão de justiça nos casos de crimes contra a honra, como calúnia, injúria e difamação. Nós previmos casos em que basta a notificação privada, um conjunto importante de casos, quando haja crime ou quando haja ato ilícito. Nessas hipóteses, como acaba de anunciar o ministro Toffoli, basta a notificação privada para gerar o dever da plataforma de remover o conteúdo. Nos demais casos, continua-se a exigir ordem judicial.
Foi determinado pelos magistrados o chamado dever de cuidado em relação a conteúdos criminosos graves. As redes sociais devem atuar para impedir a circulação de mensagens incentivando atos antidemocráticos, terrorismo, instigação ao suicídio ou automutilação e discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero. E são aqueles temas que a plataforma deve zelar para que sequer cheguem ao espaço público. O algoritmo tem que ser programado para evitar. E são os casos de pornografia infantil, os casos de violação de feminicídio, casos de atentado à democracia. A responsabilidade é subjetiva, portanto, depende de culpa e de algum grau de relação causal movida de causal atribuível à companhia. Você vê como isso é perigoso? Não está errado no conceito. Não está. O problema é que, por exemplo, você viu o caso daquela juíza que condenou o jornal que publicou o salário da desembargadora lá no Rio Grande do Sul? Eu vi, mas não... uma coisa absurda. Está no site do tribunal os salários. O jornal do Rio Grande do Sul publicou e ela entrou com uma ação, com uma queixa-crime, entrou com uma ação pedindo indenização e foi indenizada, acho que R$800 mil, uma coisa assim absurda. Você entra contra qualquer ação de indenização, o juiz dá uns 5 mil, 10 mil, como se a sua honra não vale nada. Mas honra de desembargador é uma coisa intocável. E era só divulgar o salário, não falaram se era muito, se era pouco. Eu achei escandaloso o salário dela. Mas a honra de uma desembargadora vale R$800 mil. O problema é quando cai no subjetivo. Por exemplo, como é que o algoritmo vai... eu, por exemplo, não posso criticar o fato da Erika Hilton ter 2 maquiadores como assessores dela na Câmara Federal. Claro que eu posso. Isso é homofobia? Não. Estou falando dela como deputada. Podia ser cabeleireiro, podia ser uma podóloga, se tiver unha encravada, vai lá, paga e faz fora. Agora, não dinheiro público. Sabe, são coisas que têm que ser separadas. Aí entra um problema da inteligência artificial. Como é que o algoritmo vai interpretar o sentido? A inteligência artificial ainda não faz isso. Vamos deixar isso claro. Também o dia que fizer, o mundo acaba. Ainda não faz isso. O algoritmo vai jogar na panela, você falou transexual, não pode. Acabou. Sabe, vai ficar uma coisa de... São palavras-chave. É assim que o Google trabalha. Hoje, gente, você está com o celular na mesa, você fala uma coisa... Quando você for entrar no Instagram, a primeira coisa que vai aparecer é um anúncio daquela coisa que você falou. É pavoroso. A gente vive hoje já o mundo de 1984 de George Orwell. A gente está vivendo esse mundo. Você falou, eles ficam com o microfone ligado o tempo todo. Me falaram que tem, eu tô velho, eu já não me falaram e eu esqueci como é que faz para bloquear isso, mas olha o absurdo que é. Os caras te mandam um anúncio quando você acabou de falar a palavra. Então, eu acho muito perigosa essa decisão do Supremo, porque ela vai para o subjetivo. Sim, é isso. O juiz que está julgando, que muitas vezes pode ser venal, pode ser um idiota. Porque isso uma vez foi difícil tentar explicar para uma senhora, porque ela estava falando, não, porque os juízes, eu falei, minha senhora, concurso público apura conhecimento técnico, não apura bom senso, inteligência, honestidade, ética, nada disso. Muito pelo contrário. O poder judiciário hoje no Brasil é tão podre quanto é o poder legislativo e o poder executivo. Não existe diferença nenhuma. A diferença é que eles não chegam lá pelo voto. Mas não pense a senhora fica escandalizada quando vê determinadas decisões que está, obviamente, sendo movidas por outra coisa, mas não é pelo livre convencimento. A gente está vivendo um momento muito ruim em relação à coisa pública no Brasil. Muito ruim. Eu falei no outro bloco, a FAB não tem dinheiro para voar com avião, mas não admite mexer nos benefícios. Você sabia que o Brasil tem o 7º maior orçamento militar do mundo? 7º? Não aguenta 4 horas de guerra com ninguém. Mas por quê? Porque 80% do orçamento é para pagar pensão, salário e aposentadoria.
Então, enquanto a gente viver assim, a gente não vai chegar em lugar algum. Eu tenho muito medo dessa decisão, porque ela vai para o subjetivo de uma tal maneira que eu acho que o dever de indenizar tem que ter. Isso não muda nada, ou rede social, jornal, televisão. Não pode deixar qualquer juiz decidir o que a gente pode ver ou ouvir. Ronaldo, você concorda? Então, Adriana, eu acho que a decisão sobre o Marco Civil, ela está correta do ponto de vista legal, do ponto de vista da sua integração com a Constituição. Tem que haver esse tipo de controle e há necessidade de que isso seja feito da maneira mais rápida e eficiente possível. O que eu acho que aconteceu é que houve uma modulação errada na decisão. Então, a rede social, ela tem sim que ter a obrigação de fazer o controle de conteúdo. Ela não tem que ter o poder absoluto de controlar o conteúdo, mas ela tem que fazer essa checagem. Ah, mas é caro, vai ter que ter advogado, vai ter que ter técnico. Sabe quanto vale o Instagram? Vocês têm ideia quanto vale o Instagram? O Instagram hoje vale mais do que 100 bilhões de dólares. Então, se um aplicativo vale mais de 100 bilhões de dólares, vai falar para mim que eles não têm recurso para fazer isso, é brincadeira, né? Então, eles têm condição de fazer. O crime descarado, que é crime em qualquer lugar do mundo, esse daí já devia ser obrigatório, a própria rede devia tomar a iniciativa de fazer. Você não pode publicar, você tem que ter responsabilidade de se passar. Se você não perceber que publicaram e eu não vi, a rede social tem que ser responsabilizada sim, porque eles ganham muito dinheiro com isso e eles têm essa obrigação de fazer. Não pode, olha, a culpa não é minha, eu só faço o serviço, não sou eu que cometo o crime, isso é muito fácil. Então, nesse ponto, eles acertaram. Os crimes escandalosos, então, né? Crimes de violência contra a criança, pedofilia, abuso sexual, isso tudo. Os crimes contra a honra é diferente. Crime contra a honra depende do interesse pessoal. Então, se eu fui ofendido, eu é que tenho que decidir se entro ou não. Se eu me ofendi ou não ofendi, isso é subjetivo. O que é objetivo? Um crime? Apologia à violência, a feminicídio, isso aí a rede social tem a responsabilidade. Agora, tem pontos, Adriana, que aí realmente é muito difícil. O Roberto estava reclamando da interpretação do judiciário. Imagina a interpretação da rede social, que é o caso, por exemplo, de atos antidemocráticos. O que vem a ser ato antidemocrático? Nós vamos deixar que o Instagram, o Facebook decida o que é ato antidemocrático? Não tem o menor cabimento. Até porque, diferente dos crimes, não são assuntos de absoluta urgência. Se uma pessoa, por exemplo, que defende a ditadura, o golpe de Estado, que seria um golpe antidemocrático, a necessidade de você remover aquele conteúdo não é urgente, porque isso é uma coisa que acontece ao longo do tempo. Se você permitir que o tempo todo fiquem bombardeando as pessoas com uma propaganda mentirosa de que ditadura é bom, por exemplo, ao longo do tempo isso vai contaminar a sociedade. Mas não é uma emergência diferente de um crime que está acontecendo. Então pode ir para o judiciário decidir se aquilo é ou não um conteúdo inadequado, criminoso, que tem que ser removido. Então, o que você não pode é permitir que o dono do Instagram diga para mim, olha, você não gostar do meu candidato é ato antidemocrático, e me tirar do ar. Que é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Porque eles manipulam eleições descaradamente. Eles são tão descarados também, tão poderosos, que eles tentaram manipular a eleição dos Estados Unidos. Quer dizer, se tentaram manipular a eleição do maior país do mundo, imagina no Brasil, eles vão deitar e rolar aqui, com certeza. Então, acho que a decisão é acertada, mas erraram na modulação. Bom, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para o último bloco do Opinião Litoral. Estamos de volta com Opinião Litoral e a gente continua as discussões aqui com o Roberto Mohamed e o comentarista Ronaldo Serápicos. Roberto. A gente vai aproveitar esse bloco agora. É curioso algumas coisas que acontecem na política brasileira, né? O Ronald é um seguidor nosso e assiste o programa sempre. E ele, às vezes, me faz perguntas sobre políticos e ele me perguntou sobre o Aldo Rebelo. E eu disse para ele que ia responder aqui no ar. Um abraço, Ronald, obrigado pela fidelidade com que você nos acompanha. O Aldo Rebelo é uma coisa muito curiosa, porque eu realmente não sei o que aconteceu na cabeça dele. Quer dizer, eu até imagino.
Num determinado momento, Aldo Rebelo sempre foi uma figura de grande expressão dentro do PCdoB. Partido que é naturalmente, na sua estrutura, satélite do PT. O PSOL se rebela de vez em quando, mas o PCdoB não, o PCdoB é dócil. E o PCdoB tem uma característica curiosa, porque eles controlam, por exemplo, os sindicatos metroviários em São Paulo, mas é um partido de esquerda que de vez em quando se alia ao centro, ele é fácil de se comunicar, ele faz bobagem, tipo mandar cumprimentos ao ditador da Coreia do Norte, mas normalmente é um partido que negocia. O Aldo Rebelo foi ministro da Justiça, da Defesa. Ele é um cara, é curioso, são dois nomes que na esquerda que tem um trânsito com os militares bastante fácil, que era o Zé Genuíno e o Aldo Rebelo. O Aldo tem uma história impecável. Eu nunca soube de um escândalo em relação a ele, de uma suspeita em relação a ele. É um homem íntegro, um homem extremamente educado e valente. Foi muito mais macho na frente do Alexandre de Moraes do que o Bolsonaro. O Bolsonaro arregou. O Mitterrand arregou. Agora, o Aldo Rebelo enfrentou o Alexandre de Moraes. Então, é uma pessoa íntegra. Quando o cara é íntegro, quando o cara é correto, ele encara. Mas o Aldo Rebelo deu uma guinada. A gente no intervalo aqui brincava, até o Ronaldo falou, porque o Bolsonaro falava, é comunista, mas é gente fina. Né? Porque aquela turma do Bolsonaro procura, eles acordam de manhã e olham para baixo da cama para ver se tem algum comunista lá, esperando para dar o bote. É uma turma assim meio maluca. Mas o Aldo Rebelo não era. Então, essa guinada dele para a direita sempre foi um mistério para mim, Ronaldo. Então, sabe o que eu acho, Roberto? Primeiro que você estigmatiza, né? Você ter um partido comunista no Brasil até hoje, com esse nome, é anacrônico, está fora do contexto. Né? Porque não tem mais comunista de verdade. Não deu certo, simplesmente não deu certo. Você pode ser de esquerda, você pode ser socialista, mas comunismo é uma utopia que se provou ineficiente. Então, eu acho que isso só acaba alentando uma discussão besta, né, de que vamos perseguir os comunistas e tal. Então, eu não sei porque esses partidos, acho que por tradição, já deveriam mudar de nome. O que acontece no Brasil hoje? O que acontece é que você é de esquerda, então você é do PSOL, do PCdoB, do PT, ou você é de direita, que a gente nem sabe direito qual é o partido de direita do Brasil. Hoje é o PL, porque o Bolsonaro está lá. Mas, historicamente, você não sabe qual é o partido de direita do Brasil. É todo mundo centrão, né? Você tem a esquerda e todo mundo centrão. E quem não quer ser de extrema, para onde vai? Onde se encaixa? Então você pega, o Aldo Rebelo, para mim, ele sempre foi uma pessoa moderada. Ele é de esquerda, mas nunca foi um sujeito de extrema esquerda. Ele sempre teve uma proximidade, por isso que articulava muito bem para o governo do PT no início. Ele articulava com o centro, articulava com a direita. Então, quando você resolve sair, olha, o comunismo não deu certo, eu não quero mais estar ligado a essa imagem de comunismo. Para onde você vai? Você não tem um partido moderado. O Brasil hoje você tem que ser rotulado. Você sai de casa com carimbo político, né? Sai de casa com carimbo. Você é esquerda ou direita? Se você não é nenhum dos dois, o cara escolhe qual é o inimigo. Como né? se ser centro fosse pecado. Eu me sinto assim. Os caras falam, Ronaldo, você é de centro ou você é de esquerda? Você é de esquerda ou de direita? Eu falo, eu não sou nenhum dos dois, eu sou moderado. Ah, você é comunista, eu sei. Porque aí eu vou falar com o cara de esquerda, né? Pô, Ronaldo, você é de esquerda? Não sou de esquerda, tal, mas eu tenho ideias socialistas e tal. Ah, você é direita, você é do Bozo. Então, o sujeito hoje, se você não é de extrema, o cara te rotula de acordo com o interesse dele. Eu acho que o Aldo está passando por esse processo. Mas é um político que... eu sempre disse, na esquerda, você tem nomes que são exemplares, como Luiz Erundina. Você pode não concordar com o que eles falam, mas... Cansei de falar aqui do Zé Eduardo Cardoso, do PT. Para mim, um dos maiores expoentes que o PT teve e que o próprio PT matou. Sim. Né? Para mim, ele é uma das maiores cabeças do PT e o PT matou o Zé Eduardo Cardoso. É uma coisa lamentável. Então, Ronald, quando você me pergunta do Aldo, ele é um cara correto, é um cara ético, nunca se envolveu em nada negativo, mas, infelizmente, para a esquerda ele está pagando o preço de ter se aproximado do Bolsonaro, e o Bolsonaro o respeitava justamente por essas características. Existem algumas pessoas que o Bolsonaro respeita por causa do tempo dele na Câmara. Como ele era baixo clero, ele tinha meio que olhar os exemplos.
E ele até hoje fala, e isso fora dos microfones, de nomes que ele admirava lá dentro. Mas que eram realmente... E hoje você não tem mais, porque o Beto Mansur, outro dia aqui no programa, falou, faltam referências no Congresso hoje. É tão ruim a composição que você não tem exemplo para olhar. E você constrói uma carreira olhando como os caras bons se comportam. Isso é lamentável. Eu queria aproveitar um momento aqui também para dizer a todos que o Chico se recuperou bem, volta segunda-feira. E eu queria fazer um agradecimento aqui imenso, foi um prazer enorme. Eu tenho admiração, eu vou usar a expressão menina, porque eu sou mais velho que ela. A Adriana, eu sempre a admirei muito, eu achava que ela era meio que um oásis dentro da TV Tribuna, né? Que coloca até uma apresentadora com voz infantil para fazer jornal. Ela sempre foi uma profissional diferenciada, muito diferenciada, que se preparava para as matérias, se preparava para as entrevistas, chegou até um programa lá, aí entrou num projeto político, que não deu certo, motivada, sabe-se lá por que pessoa, né? Ninguém sabe quem é. Mas é uma pessoa extremamente competente na área dela. Para mim foi uma honra fazer esse programa na ausência do Chico com você, Adriana. Muito obrigada. Esse programa ganhou muito. Você é uma pessoa muito especial. Santos é uma cidade, a Baixada como um todo, não reconhece muito seus talentos. Mas eu acho que a gente talvez esteja começando a mudar. E se isso acontecer, certamente, você tem um futuro na comunicação brilhante, porque você se diferencia de praticamente todo mundo que está aí. Hoje tudo é clique, clique, like, 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 e você está na essência do que é o jornalismo. Se preparar para trabalhar, ter um comportamento íntegro, ter um comportamento neutro. E para mim foi uma experiência que infelizmente durou pouco, felizmente em relação à recuperação do Chico, mas ter trabalhado com você para mim foi uma honra, um prazer, e esse programa cresceu muito com você estando aqui. Roberto, eu fico até sem palavras, eu quero agradecer imensamente a sua confiança, você acompanha meu trabalho já há alguns anos, então é um privilégio estar aqui ocupando também a cadeira do Francisco La Scala, que eu também tive o privilégio de trabalhar, então eu sou muito honrada e grata em tudo que eu faço na minha vida e pela oportunidade que você me deu também de voltar para a televisão aberta e cumprir o meu papel, espero que tenha cumprido da forma mais adequada, e eu não tenho palavras mesmo para te agradecer. Muito obrigada pela confiança. Eu agradeço a você também, telespectador que acompanha o Opinião Litoral. É um programa extremamente tradicional e muito importante para debater ideias, colocar opiniões, pontos de vista. Então você continua aí com o Opinião Litoral. Eu me despeço. Francisco La Scala volta segunda-feira. Obrigada, Chico. Foi um prazer imenso. Roberto, obrigada, Ronaldo, também. E um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.